Pessoal, mais uma vez acreditarensi.com, falando de vendas, falando de vida, falando de negócios, trazendo sempre uma informação nova, trazendo sempre novidades, falando daquilo que dá certo, de planejamento, de capacitação. Mais uma vez, obrigado por nos receber. Estela está aqui novamente nos acompanhando. Isso. Boa noite, pessoal. Hoje com a vozinha um pouquinho mais rouca, mas vai dar tudo certo. E você que está assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita para se inscrever, curtir, deixa seu comentário, sua opinião sobre o programa, que isso é muito importante para a gente. E hoje a nossa convidada dispensa apresentações, né? Uma mente empreendedora, um exemplo de liderança, que a gente está muito feliz de receber. A gente está trazendo hoje para vocês um formato, um modelo, um negócio que, na realidade, não é um negócio, mas é uma proposta de serviço, é um serviço que a gente utiliza muitas vezes, obrigatoriamente, e a minha experiência é que normalmente eu saio desses lugares um pouco insatisfeito. Mas hoje nós trouxemos aqui Thaís Dandara, né? Hoje é administradora do cartório de Conselheiro Paulino, para falar para a gente de um modelo de negócio diferente que eu tenho certeza que muito poucas pessoas sabem como realmente funciona, como trabalha um cartório. Bem-vinda, Thaís. Bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte aqui da programação desse podcast, que eu tenho acompanhado sempre. Estou gostando muito dos convidados que estão vindo aqui, têm agregado muito. Obrigada. Thaís, a gente sempre pede às pessoas que vêm aqui, né, para fazer assim um pequeno Wikipedia, um pequeno quem eu sou, né? Quem é a Thaís Dandara, qual a formação, quem é a Thaís Dandara, aí só para a gente não te apresentar. Eu acho que você se apresentando fica bem mais legal. Sim, eu tenho 35 anos, sou formada em gastronomia, administração e direito. Foi um check, passou um check. Fui tentando todas as áreas até chegar no direito. E atualmente eu já trabalhei em hotel na época da gastronomia, já trabalhei em restaurante, depois trabalhei na área de vendas. E agora estou administradora do cartório de conselheiro, como você já falou. Como é que é, Thaís? Como é que é administrar um cartório? Como é que funciona esse negócio? Porque é uma caixa de Pandora, é uma caixa preta, né? As pessoas nem entendem o que é um cartório. É um comércio? Eu vou te falar, sinceramente, as minhas experiências com o cartório me trazem lembranças meio traumáticas. Fila, espera... mau atendimento. Estresse, complicação. Mau atendimento, Estela, é assim, sabe? Porque eu acho que as pessoas passam por lá dentro do balcão desse tipo de trabalho, de serviço, e se empoderam de uma certa forma que, né, as experiências que eu tive até começar a fazer alguns trabalhos e alguns serviços lá no cartório de conselheiro realmente não foram muito agradáveis. Como é que é? Como é que funciona um cartório? O cartório, ele na verdade, ele não é um órgão público, mas ele é do poder público e ele é dado a uma pessoa através de um concurso público. Ele é delegado a uma pessoa através de um concurso público. Hoje o cartório de conselheiro está sem um delegatário, sem um titular, que a gente fala, e eles me escolheram para administrá-lo até que seja feito um novo concurso. Então, a maioria dos cartórios é uma pessoa concursada que, teoricamente, não vai perder aquela delegação, a não ser por um processo, ou pela morte do próprio titular, ou pela desistência. Às vezes o titular pede para sair, às vezes para outro concurso, ou por qualquer outro motivo. Então, os cartórios, eles são mais ou menos uma coisa mista, né? É entre uma empresa e um órgão público. Por isso que também acho que os funcionários têm essa sensação de poder, porque realmente o serviço que é feito ali, ele só pode ser feito ali, normalmente num específico cartório, não é nem qualquer cartório. Porque coloca num lugar que as pessoas precisam. Então, ele ganha mais poder ainda. Porque se você não fizer comigo, você vai fazer com quem? Exatamente, não tem para onde correr. E aí eu acho que vai muito de acordo com quem está administrando, que hoje o cartório de conselheiro recebe muitos elogios, né? Ganhou a preferência em Nova Friburgo, e isso foi por uma escolha, porque a necessidade que o cliente tem de fazer ali continua, né? Sim. Mas a escolha que você teve de fazer um serviço diferente, aí já partiu de uma decisão estratégica ali, empresarial, né? Sim, eu acho que o povo fala, né, que o dono do olho é que faz, o exemplo do dono é que faz, e no meu caso é o exemplo do administrador, né? Então eu já vinha
trabalhando em algumas empresas que tinham essa ideia de uma administração mais leve, de um atendimento ao público diferenciado. E quando eu tive essa oportunidade de estar à frente de uma equipe, lá temos 10 pessoas, então quando eu tive a oportunidade de estar à frente dessa equipe, eu acabei querendo fazer diferente. Tudo que eu aprendi na faculdade de administração de mais diferente, mais moderno, o mais correto de ser feito numa parte de uma liderança, eu tento implantar lá. Não é fácil, porque trabalhar com pessoas nunca é fácil, mas eu tento fazer de uma forma que seja diferente para o cliente. Nem sempre, obviamente, nem sempre a gente consegue, mas é o que você disse, a gente tem recebido muito elogio, porque a gente tenta fazer isso de uma forma diferente. Eu, às vezes, recomendo, né, o cartório de conselheiro para alguns amigos, algumas pessoas. Não, eu já tenho ido lá, né? E vocês oferecem lá serviços diferenciados, né? Vocês oferecem lá alguns serviços que eu acho que os outros cartórios não têm. Por exemplo, a habilitação, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei bastante surpreso. Sim. O governo federal, do estado do Rio, fez uma autorização para que o Detran está sempre sobrecarregado, então fez uma autorização para que os cartórios possam ter essa parceria com o Detran e fazer tanto a identidade quanto a habilitação. A renovação, a primeira via a gente não está podendo mais fazer, mas a gente está fazendo as renovações. Quando a pessoa fica maior de idade, então tem que fazer aquela renovação para a identidade, e a CNH, de tempos em tempos, tem que renovar. Então pode fazer todo o procedimento no cartório, não precisa ir no Detran para nada. A gente faz tudo e é uma opção de cada cartório ter ou não esse serviço. A princípio, só os cartórios de registro civil poderiam ter, mas agora foi ampliado, então todos os cartórios podem ter esse serviço, e o cartório de conselheiro, desde o começo, já entre os 10 ou 15 primeiros cartórios do estado do Rio, que optou por fazer. No começo a gente fazia 5 identidades no mês. Agora a gente está quase batendo 500 entre identidade e CNH no mês. 500? É um número. E as pessoas escolhem, porque pode fazer um Detran de forma gratuita e no cartório tem a taxa. Então, realmente, o atendimento, a agilidade, o conforto que você gera, e isso é muito interessante a gente falar, principalmente para empresas, porque o cliente ele não tem só a opção do preço, né? Porque Sim. tudo a gente leva é preço, mas em muitos momentos tem outras escolhas, e o cartório provou isso, porque você Sim. tem um serviço gratuito, mas as pessoas escolhem pagar por tudo que vocês oferecem a mais ali. Exato. Né? Várias pessoas vêm perguntar como é que funciona, a gente informa do valor, tem que pagar o Duda e tem que pagar a taxa de serviço do cartório. Várias pessoas falam, mas por que eu vou pagar a taxa de serviço do cartório? Aí a gente explica que a gente tem esse diferencial, que o atendimento é agendado para não precisar ficar na fila, que a gente liga para a pessoa para informar quando fica pronto, ao contrário do Detran, que só chega e fica lá esperando você ir lá buscar, dentro do prazo. E aí, às vezes, a pessoa desiste e vai embora. E, às vezes, ela volta depois de alguns dias falando, realmente, no Detran não dá, eu vou preferir pagar a taxa. E, às vezes, não tem vaga em Friburgo, né? Isso, e a pessoa o maior problema do Detran é não ter vaga. Thaís, a gente gosta de falar aqui muito de capacitação, de treinamento, de equipe, de senso de equipe. E nós trouxemos e te convidamos, né? E trouxemos esse serviço diferenciado, né? Porque cartório não vende nada, realmente não vende. Tá? Mas o cartório de conselheiro hoje tem um serviço tão diferenciado que a Estela falou em preço e a Thaís reiterou ali, né, que não tem diferença de preço, as taxas são iguais em todos, né? Sim. Mas há uma preferência. Por quê? Porque o serviço é diferenciado. Que senso de equipe você conseguiu desenvolver dentro ali? Qual é a visão que você tenta trazer, né, para os seus liderados nessa prestação de serviço que fez tanta diferença? Eu vou citar só umas aqui para você ficar à vontade. No campo dos casamentos, por exemplo, eu passo ali às vezes, eu moro ali perto, eu fico impressionado com tanto de gente, com um monte de cerimônias Sim. que vocês realizam. Como é que é essa proposta de oferecer um trabalho e um serviço que é oferecido por várias outras, né, que não Sim. são concorrentes, mas são várias outras possibilidades, fazer com que esse trabalho seja diferente, essa oferta chegue para as pessoas diferentes? Como é que é isso? A gente tem uma equipe de 10 pessoas, como eu falei, e todos são muito jovens. A maioria tem entre 20 e poucos e 30 anos. Mas a gente
acabou dando uma preferência para escolher pessoas que tivessem a formação em direito ou estão estudando em direito, porque a gente percebeu que isso facilita o aprendizado e o desenvolvimento dele dentro da equipe. Que já está ali naquele meio, né? Já mais ou menos entende os termos, entende as especificidades de ter que ler uma lei. Mesmo quem está estudando ainda já tem uma facilidade. E depois a gente foi construindo ao longo de... Eu já trabalho lá há 7 anos, já estou lá há 7 anos. Antes eu era gerente e agora estou à frente da equipe. Mas eu já estive à frente da equipe há esses 7 anos. E a gente foi construindo uma ideia de que... Eu sempre gosto de lembrar eles de que a gente gosta do cliente. Porque quem já atendeu o balcão, atendeu o cliente ali no dia a dia, sabe que é um desafio. Porque tem um cliente que já chega irritado, já chega estressado. A maioria dos clientes não gosta de ir no cartório, então já chega lá com um ranço da gente. E esse costume, esse hábito de a pessoa não vai resolver meu problema. Isso. Eu vou chegar lá, eu vou gritar, porque se eu não gritar, a pessoa não vai resolver meu problema. Então ela já vem com o hábito de que se ela não gritar, não vai resolver. Então antes dela ouvir... Às vezes você está tentando resolver o problema e ela já está ali se defendendo. Já está na briga, já está na luta. É daquela experiência que eu falei. Normalmente a gente tem experiências ruins nesse setor. Até para você se acostumar, né? Quando você vai lá, fala aqui também é igual. E a gente chega lá e percebe que não é igual, né? E aí a gente já fez alguns treinamentos na área de atendimento. Até o Rogério, né, já fez uma palestra lá. Um treinamento para eles nessa parte de atendimento ao cliente, de mesmo entender o cliente. Isso que você falou é genial, né? Lembrar que a gente gosta do cliente, porque parece que o cliente é o nosso inimigo, parece que a gente tem que debater com ele. Não, a gente gosta dele, ele paga o nosso salário, ele bota o dinheiro aqui dentro. Exatamente, a gente precisa dele. O cartório tem faturamento, então? O cartório tem faturamento e hoje, da forma que está sem um titular, esse faturamento é para manter a estrutura do cartório, ou seja, pagar o aluguel, a luz, a água, pagar os funcionários, pagar o meu salário e o resto vai para o governo, vai para um fundo que ajuda a sustentar os outros cartórios. Alguns cartórios de cidades pequenas, do interior, que tem um faturamento negativo, esse valor vai para esse fundo que ajuda a sustentar esses outros cartórios. Manter os cartórios abertos para prestar esse serviço para a população daquelas comunidades. Isso, porque tem a taxa, tem essa taxa, né? Não é o dinheiro líquido assim, né? Até para quem também é o delegatário, ele tem que pagar essa parte também. Essa taxa, já tem embutido ali no valor, né? Tem um percentual que é para o governo, um percentual que é para o titular, no caso de ter um titular, e uma parte que já é para arcar com os custos do cartório mesmo. Então já é tudo bem definido. E o cartório tem faturamento, a gente tem que analisar se está caindo, até porque se o cartório ficar deficitário muito tempo, corre o risco dele ser aglutinado. Em Santa Maria Madalena, um cartório foi extinto, eram 2 e virou um só. Entendeu? Por questão do faturamento. Por questão quando o faturamento vai caindo, o governo entende que não tem necessidade de ter 2, então juntou e transformou em um só. Voltando a falar em serviço, Thaís, o que foi feito ali para que tantos casamentos acontecessem? Porque fala um pouco dos números para a gente. A gente, desde o começo, o antigo titular ele já tinha a ideia de fazer uma coisa diferente. E aí parece que a nossa equipe também, todo mundo gosta muito de fazer casamento. Os juízes de paz que a gente tem são muito integrados. Então, todo mundo percebeu que nos cartórios, normalmente, você chega, lê o documento, assina, muito obrigada, beijo, tchau. E a gente percebeu que nosso casamento é um momento diferente, é um momento importante na vida das pessoas. É um momento, assim, muito especial, né? Um sonho, né? E tem gente que não vai fazer festa depois, tem gente que não vai fazer recepção. Então, aquilo ali é o casamento, ponto. É tudo que a pessoa tem. Então, a gente resolveu fazer uma decoração diferente, tapete vermelho, música, os juízes vão bem arrumados, a gente faz tem um processo rápida, de cerimônia também, né? Tem uma cerimônia diferenciada. E aí a gente percebeu que realmente os números são muito bons, como eu expliquei para vocês no bate-papo que a gente estava tendo antes de começar. O casamento só pode ser feito no local onde moram os noivos. Então, mas às vezes acontece de um noivo mora no bairro e o outro mora lá em Conselheiro. Então, eles acabam optando por vir para a gente, mesmo que pudessem ir para outro local. Então, a gente percebe que isso acaba atraindo mais gente para fazer aqui. Gente que teria essa possibilidade de fazer. Vocês oferecem um trabalho, um serviço diferenciado nessa área. E a gente não tem um custo diferente. O custo do casamento é o mesmo que ele teria em outro qualquer cartório. Foi uma escolha de investimento, é uma escolha de serviço diferenciado. Porque a gente pensa o seguinte, do mesmo jeito que ele foi lá e teve uma boa experiência num casamento, que ele, às vezes, é obrigado a fazer ali, a escritura não. A escritura, ela é livre, ela pode ser feita em qualquer cartório
cartório de notas da cidade. Então, a partir do momento que ele vai fazer qualquer coisa que seja um reconhecimento de firma no balcão, que é um serviço menor, se a gente der um tratamento diferenciado, uma atenção diferenciada, ele vai vir fazer as outras coisas que ele ganha confiança, ele entende que o nosso serviço é diferenciado, então ele vai buscar a gente para tudo. Ele entende que vocês gostam dele. Exatamente. E é aí que a gente pode resolver tudo. Então, às vezes, até para tirar dúvida de coisa que não é serviço de cartório, eles ligam pra gente. Mas isso é uma coisa boa. Eu já falei, a gente reafirma sempre para a equipe que, às vezes, é incômodo, porque o cartório tá cheio e você tá respondendo uma pergunta que não tem a ver com o nosso serviço. Vai te gerar um retorno imediato. Só que gera uma confiança com o cliente. O cliente entende que ali tem profissionais que entendem do que estão falando e estão te dando um conselho, estão te explicando, às vezes, uma coisa que não é função do cartório. E até o posicionamento que vocês assumem nas redes sociais é descomplicando o cartório para você. Exato. Que eu acredito que foi essa cultura que vocês instalaram. Tanto do tratamento dos casamentos, quanto a pessoa vai tirar uma dúvida, você descomplica aquele processo e esse medo, né, burocrático. Sim, porque os serviços do cartório, geralmente, para a maioria das pessoas, é uma coisa muito complicada, é uma coisa que a gente ouviu falar como é que funciona, mas a maioria das pessoas... Por isso eu chamei de caixa preta, Exato. né? A maioria não sabe o que como funciona. faz no então final, você fica né? inseguro. Tem gente que contrata um advogado para ir fazer um serviço que não precisa de advogado, porque ele tem confiança naquele profissional e o advogado vai traduzir o mundo do cartório para ele. E aí, quando eles começam a ir lá em conselheiro, eles começam a entender, tipo, não, aqui o pessoal não está querendo me enganar, não está querendo falar uma coisa que não é... Qualquer coisa que seja, desde a explicação de um documento que ele vai ter que buscar em outro órgão, vai ter que ir na prefeitura, a gente explica como é que é, a gente fala, na prefeitura você vai buscar tal pessoa ou tal setor para desenrolar a vida da pessoa. O que eu sempre falo vamos pensar que se aquele cliente, às vezes é uma pessoa idosa, que não está acostumada muito com essas coisas de documentação, então eu falo, imagina se aquele cliente fosse seu avô, fosse seu pai. Como que você queria que ele fosse tratado em um cartório? Você gostaria que eles ficassem mandando ele ir e voltar de vários lugares para buscar um documento que você poderia ter falado para ele onde que pega? Porque você sabe, você está ali todo dia. Então, acho que é uma coisa que, quando a gente se coloca no lugar da pessoa, a gente gera um pouco de empatia com a situação que a pessoa está passando, fica mais fácil de tratar bem os clientes. Eu acabo percebendo, né, que se você olhar bem, não tem diferença de um comércio, de uma empresa, de um escritório de contabilidade, de um cartório, de uma loja. Não tem diferença. É serviço, é atendimento, é capacitação, é comprometimento, é liderança. Todas as equipes, né, precisam de uma liderança. E hoje o que a gente vê muito, Thaís, são lideranças tóxicas, né? Sim. São lideranças que são construídas, ou melhor, não foram construídas, foram impostas para a equipe, né? E eu fiz como você diz, eu fiz uma palestra lá algum tempo atrás, só que eu percebo também que a equipe se renova constantemente, até porque vocês têm um número de estagiários. Sim. Quando essas pessoas chegam na equipe, elas são colocadas a par dessa filosofia, desse norte que tem a equipe. Como é que faz isso? Eu acho que agora a gente já tem uma cultura, né, da empresa. Isso, eu acho que cultura, quando a pessoa palavra que eu buscava talvez fosse essa, cultura. Porque a cultura, ela deixa o sistema forte, né? Sim. Porque quando a pessoa entra, ela não se adapta àquela cultura, ela não consegue ficar, né? Exatamente. A gente tem estagiários, então os estagiários, se tudo correr bem, eles ficam com a gente 2 anos, tem uns que saem antes, arrumam emprego e acaba indo para outra direção, mas normalmente eles ficam com a gente 2 anos, então tá sempre se renovando. Até funcionários também, às vezes acontece de ter uma mudança. Então, eu percebi principalmente agora, recentemente, que a gente teve a alteração de 2 estagiárias, que assim que elas entram, a equipe já tem uma cultura tão grande que qualquer coisa que seja fora das coisas que a gente acredita, se destaca. Então, tipo, um dia que um estagiário respondeu um cliente de uma forma atravessada, já vira pauta. Não é uma coisa normal, vamos conversar. Então, aí a gente já vem... A gente não faz um treinamento específico quando a pessoa entra, de vendas, de atendimento ao cliente. A gente faz o treinamento do serviço funcional diário. Ali, onde né? que tem que apertar para poder fazer isso, onde que tem que digitar. E o resto vai meio que entrando por osmose. Nesse caso das 2 funcionárias novas, eu acabei tendo que ter uma conversa. E foi super natural, tipo, eu expliquei, a nossa equipe funciona assim, a gente gosta de entender o cliente, a gente gosta de resolver, e a gente gosta de dar atenção pro cliente, e tal, e em menos de 1 ou 2 semanas a situação foi resolvida, e pelo contrário, agora são funcionários exemplares
que estão se destacando, inclusive, estão recebendo os elogios, e eu acho que é muito isso. Os outros funcionários não aceitam que um funcionário novo trate mal um cliente, porque eu já vi em empresas que é o contrário, né? Uma pessoa chega muito motivada e a equipe bota ela no lugar dela, né? Para baixo. E lá é o contrário. A gente tenta todo mundo empurrar ela para a direção certa, para estar todo mundo no mesmo foco. Até porque fica um ambiente leve de trabalho, ninguém fica cobrando ninguém, cada um já sabe suas responsabilidades, um ajuda o outro. Então, acho que fica uma forma boa de se trabalhar. Equipe, né? Isso é equipe, né? Isso é senso de equipe. Isso é o que a gente vem falando quando você consegue construir uma equipe, consegue implantar essa filosofia, esse processo realmente. Eu acredito que houve esse investimento inicial, né? Inicialmente todos foram treinados, inicialmente houve uma mudança ali em que as pessoas foram se adaptando e hoje se instalou uma cultura. Então, esse investimento que foi feito ali no início dessa construção, ele começa a gerar o retorno, né? Exato. Porque ou a pessoa se adapta ou a pessoa não tem como ficar. Mas dá para relaxar? Dá para deixar andar sozinho? Como é que é? Eu falei esses dias, quando a gente percebeu que estava tendo essa dificuldade com as meninas novas, eu falei que uma uma equipe bem treinada parece um carro desalinhado. Se você deixar, ele vai. Você sempre tem que dar um puxãozinho assim na direção para ele voltar. E tem de vez em quando parar e fazer o alinhamento. Fazer um alinhamentozinho. É só renovar aquela expectativa da pessoa. Olha, a gente ainda gosta do cliente, Eles chamam isso de motivar, né? Eles chamam o pessoal mercado, o treinamento aí, o pessoal de treinamento chama isso de manter a equipe motivada, né? Então isso é feito constantemente para que funcione. Tem que ser feito constantemente, tem que dar uma realinhada, um detalhezinho aqui, uma coisa que poderia melhorar, porque eu já percebo que eles são muito bons, a equipe em si é muito boa, então a gente já tem um nível muito alto. Então, coisas que em outra equipe não seria percebido, lá se torna uma questão. Então, chama a atenção. É um detalhezinho que você fala, poxa, você falou assim com um colega de trabalho, ou você atendeu uma cliente dessa forma, não gostaria que fosse assim, ou um cliente, às vezes a pessoa chega até mim e fala, olha, o atendimento foi dessa forma, então aí eu posso ir lá e falar, olha, o que aconteceu, a gente deveria fazer assim. É questão de ajuste, porque a equipe em si já é muito excelente hoje, eu não tenho o que falar deles. E o treinamento é constante? Um treinamento, você acha que é importante? Atualização, né? Eu acredito que como há mudanças, o que rege o cartório são leis, são normas, né? Então eu acredito que há mudanças o tempo todo. Como é que é feita essa atualização, essa capacitação? É constante ou não? É um processo meio estacionado ali, que sempre é do mesmo jeito? Não, no começo, quando eu comecei a trabalhar lá, as alterações eram menores, eu acho, eram mais distantes uma da outra. Era tipo uma vez por ano, 2 vezes no ano. Agora é constante, acho que depois da pandemia para cá começou a ter muita inovação, porque eles colocaram muitos serviços online que antes não poderiam ser feitos, deveriam ser presenciais. Agora tem escritura que dá para fazer online, casamento dá para fazer online, reconhecimento de firma dá para fazer online, quase tudo dá para fazer online. Então, é muita lei nova, é muito ajustezinho que eles fazem de uma lei para outra, então o treinamento tem que ser constante. Essas leis, elas são enviadas para a gente através dos sites específicos, órgãos específicos que administram essa gestão dos cartórios. E aí o que a gente faz é eu e o Kevin, que somos mais da parte administrativa, a gente lê, estuda e vai passando para a equipe, mas a gente tenta fazer de uma forma que seja informal, porque acaba que o pessoal tem meio que um preconceito quando fala que vai ter que sentar e estudar. Então, cria uma dificuldade. Antes a gente imprimia e entregava para cada um ler. Acabava que ninguém lia e ficava uma coisa solta. Então, agora a gente lê e passa para eles ou de forma resumida ou de forma oral mesmo. Ó, esse serviço mudou, agora tem que ser feito assim. Vai fazendo de uma forma mais pontual que corrige aquele momento. Sim. E entra... E eles aceitam muito bem. É tipo assim, eu estudei... que a mudança é uma questão muito difícil, né? Que as pessoas têm dificuldade em aceitar mudanças. E acho que a nossa equipe, por ser muito jovem, eles aceitam a mudança muito fácil. Eles já estão acostumados. Então, eu chego, ó, a lei tal mudou, o casamento antes era assim, agora vai ter que ser assim. Não precisava desse documento e agora vai precisar. Então, eu tento fazer isso de forma oral, mas todos eles têm acesso às leis e, quando é necessário, eles vão lá, a lei, para tentar entender. Faz todo um debate. Sempre tem debate, qual que é o entendimento, mas... Qual que é a interpretação... Para a gente dar assim, uma dica aí para as pessoas, eu percebo que a equipe ela é muito diversa.
pessoas totalmente assim diversas realmente, Diferente uma não das tem outras. uma uniformidade, né? Ou só homens, só mulheres. Como é que é isso? Você sente que fica mais criativo, fica mais funcional? Como é que é isso? Eu acho que eu fui percebendo com o tempo, aprendendo a entender quais são os pontos fortes e fracos de cada pessoa. Porque cada um tem seu ponto forte, mas também cada um tem seu ponto fraco. E às vezes eu acho que a liderança fica tentando, acho que um pouco também como a escola faz, fica tentando bater naquela tecla do que a pessoa é fraca. Tipo, se eu já sei que aquela pessoa é fraca nisso, eu já sei que aquela pessoa não gosta muito de relacionamento interpessoal. Então, se eu posso colocar ela no setor que ela vai ter menos relacionamento com as outras pessoas, eu acho que isso fortalece ela. Eu empodero ela, colocando ela para fazer uma coisa que ela é melhor. E aí a pessoa vê aquele resultado e gera essa motivação interna, Sim, né? a pessoa se sente confiante. Primeiro de que ela tá se sentindo melhor, mas... E a empresa ganha muito com isso. Exato. E aí, nisso, a gente percebeu que a nossa equipe é muito diferente. Cada pessoa tem seu jeito. Alguns são muito certinhos, alguns são mais relaxados, alguns gostam de ler, alguns não fazem questão. Então, a gente foi percebendo... A forma que cada um aprende, né? Exato. Diferente. E o jeito que cada um escuta, o jeito que cada um gosta de fazer o trabalho. Então, eu acho que respeitando a diferença de cada um, entendendo o ponto forte e ponto fraco de cada um, a gente conseguiu criar uma equipe forte. Porque eles mesmos já sabem. Ó, quando chega um estagiário novo, eles mesmos treinam os funcionários novos. Então, já sabe, fulano não tem paciência para estagiário novo. Pelo menos nesse início. Então, a gente não coloca para fulano. Fulano, quando é uma coisa mais avançada, quando é uma dúvida, já vai entender melhor, já vai conseguir dar auxílio. O outro não. O outro já ama dar treinamento, gosta de explicar o motivo de cada coisa. Então, isso é entender o ponto forte e fraco de cada um. Aquela pessoa gosta muito de coisas mais complexas. Não gosta de reexplicar várias vezes esse detalhezinho de começo de treinamento. Então, dessa forma, eu vejo que eles mesmos se respeitam. No começo, quando entrou uma quantidade maior de gente nova e teve essa alteração de equipe, eu percebi que um ficava, não, mas fulano não quer fazer aquilo, mas ciclano... Aí a gente foi gerenciando, eu falei, mas você já percebeu que fulano que não quer fazer isso é muito bom nisso? Por que você não usa ela para ser muito boa nisso e deixa ela não fazer essa outra coisa que ela não é muito boa? Tem coisa que mesmo não gostando a gente tem que fazer? Tem, porque... E isso é legal do liderar, né? Porque você deixa a sua equipe também gerar respostas, gerar entendimentos e você não fica dando aquele micro passo a passo, né? Você dá essa liberdade que dentro da cultura, dentro daquilo que a empresa acredita, eles conseguem ter liberdade para se gerenciar, né? Vocês têm objetivo financeiro de alcançar um número, vocês acompanham isso e querem superar mês a mês? Isso como é que é o desafio? Porque tem que ter o desafio, né? Sim, no cartório também tem desafio? A gente tem, até porque a gente, como eu falei no começo, o faturamento é o que arca com as despesas, inclusive com o salário dos funcionários. Então, a gente vai acompanhando dentro do mês para ver como que está o faturamento e aí quando a gente bate a meta até antes e tal, a gente tenta fazer algumas fórmulas de recompensa. Seja recompensa financeira, seja recompensa do mérito, né? Do reconhecimento ali daquele trabalho. Reconhecimento e, por exemplo, essa questão do RG, como eu falei, a gente começou fazendo 5 RGs no mês e hoje a gente está batendo, tem mês que a gente bate quase 500. A gente está fazendo ali numa média de 350, 400, mas tem mês que é absurdamente mais movimentado, a gente já chegou a 500. Então, eu gosto de mostrar esses números para eles e falar, a gente ainda não bateu a nossa meta, vamos, sei lá, aumentar o número, porque o atendimento do RG ele é agendado. Então, uma forma da gente gerenciar esse faturamento é aumentando o número de vagas ou diminuindo o número de vagas por dia. Isso agilizando o atendimento. O atendimento sendo mais ágil, você consegue atender e agendar mais pessoas. Escrituras também, que é um procedimento que às vezes demora mais. Então, quando a gente vê que não vai bater a meta, eu boto o pessoal para correr atrás de pegar as escrituras que já estão lá e botar para fora. Atender, ligar para o cliente, tá faltando isso, tá faltando aquilo, falta pagar um imposto. O cliente, às vezes... Ajudar o cliente a às vezes tem uma dificuldadezinha de pagar o imposto, que é sofrido. Então, a gente liga pro cliente e fala, paga sim, vai dar tudo bem. Pra gente desenrolar, a gente vai fazer. Então, as escrituras acabam saindo bem rápido também, porque a gente tem essas metas financeiras e de números também. A gente tem uma pergunta aqui, Thaís, que a gente faz para todos, você assiste os programas. Dá para ser feliz na correria? Dá para ser feliz mesmo no cartório? Dá para ser Não, porque eu tenho um pouco de trauma de cartório, né? Então, diga assim, nesse ambiente, dá para ser feliz? Vocês percebem que a equipe
gosta do que faz, até porque se os resultados são bons, o atendimento é bom, né? E o fluxo é bom, é porque gostam do que faz. Então você acha que então não tem, você acredita que não existe diferença de negócio? O que existe realmente é boa administração? Eu acho que dá sim, dá para ser feliz, porque eu acho que a gente tem que encontrar sentido naquilo que a gente faz, para a gente poder ter um motivo para estar ali todo dia. Então, quando a gente vê que aquilo ali faz diferença na vida das pessoas, parece que é mais uma burocracia, mas é uma coisa importante na vida das pessoas. Seja comprar um imóvel, seja transferir um imóvel de um para o outro quando a pessoa falece, quando um parente falece, seja o casamento, o nascimento. Todos os registros mais importantes, né? O cartório está nos momentos acabam marcantes sendo da lá. vida. E quando você vê um motivo para aquilo, quando você vê a importância daquilo na vida de cada pessoa, dá para você ter uma sensação de realização naquilo que você está fazendo. E eu acho que não dá para não só ser feliz, mas como dá para ser muito realizado. Obrigado, Thaís. Obrigado. Aí nós já fomos alcançados pelo nosso cronômetro rápido, né? São 30 minutos de papo. Obrigado. Eu acho que o importante é a gente perceber, né, nessa conversa sobre cartório, de que as coisas não mudam muito, pessoal. Venda, resultado, prestação de serviço, gerenciamento, liderança de equipe, competência, capacitação, treinamento, trabalho e serviço de excelência pode ser feito em qualquer lugar. Então, a nossa ideia e o norte desse programa, né, eu acho que a finalidade primordial, o princípio desse programa é isso, mostrar que tem jeito de fazer bem feito e tem jeito de fazer com que coisas que, às vezes, são rotuladas de não serem muito agradáveis ou não muito boas ou não produtivas, pode ser feito de outro jeito. Muito obrigado, né? Sexta-feira, às 8h10 da noite, é dia de assistir acreditarensi.com. Mais uma vez, muito obrigado, né, Estela? Estamos aí firmes. Sim, no próximo a gente vai trazer mais novidades. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, principalmente por entender que um negócio são feitos de escolhas. E como você escolhe fazer o seu negócio é o que vai fazer o diferencial. Mais uma vez, obrigado, Thaís. Obrigada. Uma boa noite para Muito todos. obrigada. Foi uma Vamos honra. lá, pessoal.